A doutora Susana já sabe que é a sexta. Giovana, muito obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas. Ciao, bella Italia. Ciao, Milano. E ciao, nuestros parceros aqui de la Universidade, la Facultad de Jurisprudencia, de Derecho, de Diritti, la Universidad de Studi di Milano. Grazie mille, professore della casa, grazie mille ao professor de Verajur, presidente aqui, Fábio Veiga. E agora, uma vez que eu não sou nem italiano nem brasileiro, só apresentar-me naturalmente, eu sou João Proença Xavier, cabe-me a honra de poder organizar e coordenar esta mesa de trabalhos aqui nesta segunda tarde de trabalhos, neste congresso recorrente e que faz 6 anos o colóquio Italo-Brasileiro de Direitos Sociais e Diálogos Transdisciplinares. Em off, falava com o colega e ele dizia, bem, em italiano isto seria interdisciplinar. E eu, que venho da Universidade de Coimbra e do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra, tenho imensa honra de não só de participar pela primeira vez presencialmente neste espaço e neste congresso, já tinha feito outras participações online, de integrar, mesmo não sendo nem brasileiro nem italiano, este grupo de portugueses falantes que vem de todas as partes do mundo, desde a Iberoamérica, aqui a Europa, e a Portugal, mesmo dentro de Portugal, norte, centro e quase sul também. Nessa ótica, dar as boas-vindas a todos e todas e agradecer a presença das pessoas aqui, colegas presentes no auditório e online. Este é um painel também totalmente presencial e que, com isso, também leva a que o networking seja mais intenso. Portanto, aproveito aqui estes minutos introdutórios para dizer que têm mais ou menos um mês para mandar o resto do artigo, quem ainda não enviou para a Comissão Científica, onde eu também milito e trabalho neste projeto para a avaliação total, para depois haver a publicação conjunta destes trabalhos de uma sexta obra coletiva, internacional, interdisciplinar, de direito italo-brasileiro. Dizer também que esta universidade faz agora 101 anos. Foi fundada em 1924, estamos em 2025, ainda está com 100 anos, vai virar agora para 101 anos. Não sei se por essa razão, eu estive já cá há 30 anos, pela primeira vez, presencialmente, para eventualmente fazer uma pós-graduação de Direito Económico e Europeu. A vida dá estas voltas, acabei por não ficar, embora me tivessem dito à época, depois perdi o meu acento e o meu italiano, que não precisava de fazer o curso de integração à língua, porque estava já muito adaptado como português. Mas depois a instância larga, longe de Portugal, levou-me à Universidade de Salamanca, onde eu, como eu já disse aos meus colegas e amigos, de onde nunca mais voltei a sair. Ora bem, temos aqui neste dia de trabalhos e neste painel, que neste caso é o painel selecionado número 1, é sempre bom ser o primeiro e as primeiras, que muito me honra coordenar, 10 magníficas parcerias de comunicação, ou comunicações em nome individual, como é o caso da Mariana e da doutora Maria João Machado, e nesta circunstância as possibilidades são em apresentações de artigo dupla ou tripla, haver uma divisão do tempo por 2 ou por 3 comunicantes, ou então assumirmos que a comunicação vai ser feita por uma das comunicantes. Nesta ótica, e por uma razão de organização, eu vou dar 10 minutos a toda a gente para fazer a vossa comunicação. Lembro que não é para apresentar o artigo, é só para fazerem um teaser do mesmo, que depois dará a estampa com ISBN europeu e depósito na Biblioteca Nacional de Portugal para todo sempre, onde depois poderão seguir as vossas investigações e o artigo completo. Nessa ótica, 10 minutos a toda a gente, eventualmente para quem necessitar ou que tenha uma metodologia um bocadinho diferente, 2 minutos de tolerância. Sejam bem-vindos e, sem mais, chamo, neste caso, à minha direita, como não poderia deixar de ser, a Lara Cachipo Martins, que neste caso tem um artigo coletivo em cooperação com o nosso co-organizador deste congresso, o professor Fábio Veiga, neste caso ela da Universidade Estadual do Paraná e o professor da Universidade de Lusófona do Porto, que nos vêm falar
de um tema que me é muito caro e onde eu vejo muitíssimo bem esta parceria, sobretudo com o Fábio Veiga, a escrever também sobre algo de género, que é uma coisa muito interdisciplinar e bastante importante, a participação feminina em diretorias sindicais, desafios e perspectivas na profissão do trabalho da mulher. Neste caso, sejam bem-vindos. Clara, a sala é sua para 10 minutos, uma primeira abordagem. Fazer o compartilhamento, professor. O compartilhamento tudo. Eu vou buscar aqui a minha cábula manual. Para eu, como bom professor da Universidade de Coimbra e membro da Universidade de Salamanca, ser rigorosíssimo e igualitário com todos os participantes. Seja bem-vinda. Obrigada, professor. Primeiro, eu gostaria de agradecer por estar aqui nesse evento, agradecer a presença de todos, dizer que há um ano eu participei deste evento de forma online, com a proposta desse tema, e é uma alegria ter passado um ano estudando essa temática e voltar aqui, mas agora presencialmente, para apresentar os resultados dessa pesquisa que nós iniciamos há um ano. Bom, meu nome é Lara Cachico, eu sou graduada e mestre pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, doutora pela Universidade Estadual do Paraná, e sou professora da Universidade Estadual do Paraná, sou doutora pela UEMP, Universidade Estadual do Norte do Paraná, e professora da Universidade Estadual do Paraná no campus de Apucarana, Unespar. Tenho a minha formação, então, inteira no Paraná, e é uma alegria estar aqui dizendo que hoje faço o pós-doutorado junto com o professor Fábio, na Universidade Lusófona. Tenho pesquisa apoiada pelo Iberuju e também sou advogada trabalhista no Paraná, advogo no escritório do Dr. Alberto de Paula Machado, que foi nosso presidente da Ordem do Brasil por um mandato e da Ordem do Paraná por muitos anos. Então, é uma alegria estar aqui como advogada e também como pesquisadora e professora da área trabalhista. Bom, nós vamos conversar hoje sobre participação feminina em diretorias sindicais e a importância desse tema. Por que discutir esse tema para proteger o trabalho da mulher? Trouxe para vocês o objeto de pesquisa, referencial teórico, hipótese, justificativa, dados, método, os documentos que eu utilizei e as nossas conclusões. Bom, vamos estudar, então, a participação das mulheres em diretorias sindicais. E por que vamos estudar isso? Por que precisamos olhar para essa questão de gênero dentro dos sindicatos profissionais brasileiros? O meu referencial teórico é a professora Ana Phillips, que é professora da Universidade de Londres, da Escola de Economia de Londres, estudando e dando as disciplinas de teoria política e ciência do Estado. A professora ela estuda a participação feminina dentro do ambiente de trabalho e ela olha para o empoderamento da mulher nos últimos anos nesse ambiente. E acho que a frase que mais marca a professora é quando ela diz que as mulheres estão hoje reivindicando reconhecimento em um momento da história em que nós estamos muito mais próximas dos homens. E essa é uma verdade. Estamos em lugares muito mais próximos, mas ainda assim precisamos falar de reconhecimento, porque precisamos falar de lugares de poder, lugares de direção. Então, é por isso a nossa discussão, é nesse aspecto a nossa discussão. E qual foi a hipótese que eu levantei nesse um ano? Eu levantei a hipótese de criarmos uma norma jurídica que estabelecesse um percentual, uma quota, em que fosse estabelecida a quantidade mínima de mulheres em diretorias sindicais. Então, será que, observando a legislação brasileira, nós poderíamos ter uma norma infraconstitucional que estabelecesse uma cota mínima de mulheres? E, além de observar a Constituição brasileira, essa norma, se fosse criada, ela seria compatível com todo o sistema internacional? Então, faria sentido jurídico a criação dessa norma dentro do ordenamento jurídico brasileiro? Essa foi a minha pergunta nesse um ano de pesquisa do pós-doutorado. Bom, Lara, mas por que estudar isso? Faz sentido? Justifica-se essa análise? E aí a gente começa a olhar para alguns dados para verificar se, por acaso, essa pesquisa jurídica tem ou não significância no mundo jurídico, né? E o primeiro dado que eu analisei, ele foi publicado no Relatório Anual Socioeconômico da Mulher, é um relatório brasileiro,
que ele é desenvolvido pelo Ministério das Mulheres no Brasil, com equipe específica do Observatório de Igualdade, Brasil Igualdade. Esse relatório ele foi instituído por lei, regulamentado por decreto, e ele vem sendo produzido ano a ano, a partir de 2014. A primeira publicação foi em 2014. Eu peguei os dados dos últimos 2 relatórios publicados. Os nossos 2 últimos relatórios foram 2019 e 2024. Por qual razão? Porque tivemos um lapso temporal em que o Brasil não olhou para as questões de igualdade feminina em ambientes de poder, em ambientes, em espaços de poder. Então, ficamos praticamente 4 anos sem ter a realização dessa pesquisa, apesar de ser obrigatória por essa lei. Olhando os dados, então, de 2019, eu busquei especificamente nesse relatório aqueles dados que se referem à participação de mulheres em centrais sindicais. Porque esse relatório, na verdade, ele analisa muitos espaços de poder. Então, ele analisa mulheres na política, analisa mulheres em cargos de gestão de grandes empresas, mas aqui, em razão do viés temático da pesquisa, nós olhamos para a participação das mulheres em centrais sindicais. Em 2019, nós tínhamos 64 pessoas compondo os cargos de diretor e vice-diretor nas centrais sindicais brasileiras. Dessas 64, apenas 4 eram mulheres, o que representa 6% de mulheres nos cargos de gestão. Em 2023, com o relatório publicado em 24, esse número aumentou. Precisamos ponderar que sim, esse número aumentou. Nós tínhamos 75 pessoas e 19 eram mulheres, representando, então, um aumento, um acréscimo relativamente significativo do que nós tínhamos antes, e agora 25% eram formadas por mulheres, dessas centrais sindicais. Bom, ainda assim, percebemos que temos uma defasagem feminina nesses órgãos, nesses espaços de poder que discutem questões laborais, porque estamos falando de, a cada 10 pessoas, 2 mulheres compõem esses órgãos. Logo, por esses dados, nós identificamos que sim, faz sentido observar essa discussão que nós estamos tendo aqui hoje. Além desses dados, eu analisei também o relatório de igualdade de gênero e raça no trabalho, produzido pelo Ministério do Trabalho e Emprego no Brasil, em cooperação com a Organização Internacional do Trabalho. Esse documento, esse relatório, ele foi muito importante para a pesquisa, porque ele fez uma relação entre as negociações coletivas e questões de gênero. Então, basicamente, o que ele observou? De fato, se eu tenho mais mulheres em espaços de poder nos sindicatos, nós temos negociações coletivas que positivam mais direitos femininos? Essa é a grande discussão. E esse relatório, ele analisou 90 negociações coletivas, 7 temas relacionados a questões femininas: gestação, maternidade, responsabilidade socioafetiva, responsabilidade de condições de trabalho, exercício do trabalho, questões de carreira. Na pesquisa, né, que a gente vai publicar um livro agora pelo Iberjur, espero que sim, com o Fábio, a gente faz mais detalhes sobre tudo que esse relatório trouxe, mas, de forma breve, ele concluiu que a maioria das negociações coletivas, elas apenas trazem o que a lei já traz de previsão para a mulher. Então, ela não inova, as negociações brasileiras não inovam em direitos femininos. Mais uma vez, justificando aí a nossa pesquisa. Bom, já indo para a nossa finalização, considerando que essa pesquisa faz sentido, porque nós temos, então, dificuldade de inserir mulheres no ambiente das diretorias sindicais, já que nós temos uma defasagem de negociações coletivas com proteção de direitos femininos, eu observei 3 documentos para verificar e fundamentar a criação dessa norma. Primeiro, a Constituição Federal Brasileira, que tem ali a previsão no artigo 5º e 7º da igualdade e muitos dispositivos, principalmente no 7º, sobre a igualdade de gênero no ambiente de trabalho. A resolução sobre igualdade de gênero da Organização Internacional do Trabalho, que especificamente fala sobre participação de mulheres em sindicatos. Então, há aí um documento internacional que nos fundamenta e que nos auxilia na compatibilidade dessa norma. E, por fim, talvez o documento mais importante, a opinião consultiva 27
de 2021, inclusive mais novo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que nos diz que é fundamental e necessário que os países que estão adeptos, que assinaram, que reconhecem a Corte como um tribunal que resolve questões de direitos humanos, né, como o Brasil, criem espaços para que mulheres participem de diretorias sindicais. Então, essa opinião consultiva, ela tem exatamente a base, o fundamento para a criação da norma, porque ela, inclusive, fala sobre a possibilidade de se criar uma cota para mulheres em diretorias sindicais. Então, os 3 documentos fundantes para a gente concluir na pesquisa, que nós estamos falando de uma norma que seria constitucionalmente, materialmente constitucional no Brasil e uma norma que seria compatível internacionalmente, foram esses 3. Então, a conclusão do trabalho é que se no ordenamento jurídico brasileiro nós, de fato, tivéssemos a criação dessa norma, ela estaria em compasso com a nossa Constituição e ela ainda assim estaria também em compasso com as mais novas diretrizes do ambiente internacional no que diz respeito a gênero e participação feminina em diretorias sindicais. E tudo isso é extremamente importante, porque o que a gente busca nesse momento é tornar mulheres sujeitos políticos da construção dos próprios direitos. Nós queremos que mulheres não sejam apenas clientes dos seus direitos, mas que elas sejam atrizes sociais para produzi-los. Muito obrigada. Boa tarde. Muitíssimo obrigado, doutora Laura Cachico. Muito obrigado também ao professor Fábio Veiga por esta investigação. Excelente metodologia, se me permitem já avaliar o próprio trabalho, relatórios internacionais e tratados internacionais citados para uma metodologia que é também em si integrante a metodologia de género nesta abordagem, e é ela própria neste artigo interdisciplinar. Portanto, cumprido muito este objetivo, falta só reunirem o call total para nos entregarem o artigo para publicação, que vai ser com o timbre do Iberojur, naturalmente, da Universidade de Estudos de Milão e da Universidade de Parma, uma vez, como o professor Fábio Veiga disse muito bem no início destes trabalhos, é um evento coletivo. São 3 organizações aqui e quase todo o mundo ibero-americano aqui abrangido, com muita parte de Portugal a integrar e investigações fantásticas aqui a acontecer. Nesta circunstância, muitíssimo obrigado também por ter adequado o seu tempo a uma investigação que será ainda mais extensa depois, uma vez passada para a totalidade do artigo. Estão ambos de parabéns. Doutora Mariana Basto Matos, bem-vinda da Universidade do Porto, já tivemos a oportunidade de falar em off, e vem falar sobre matemática muito interessante, que eu imagino, e vou também já fazer aqui o meu teaser, eu irei repristinar numa reflexão que trarei no dia 23, salvo erro, para a plenária na Universidade de Parma, e para a qual eu já convido toda a gente. Nesta circunstância, para ao mesmo tempo, e com toda a descontração, nas cores de Portugal, o vermelho e verde, aqui ao pé de mim, e com a assistência que eu aqui já penhoradamente agradeço à doutora Lara Casquico, doutora Mariana Basto Matos, traz-nos esta reflexão da maior atualidade, algoritmos e inteligência artificial, efeitos nas relações sociais e impacto na saúde mental, que é uma matéria que a mim me interessa particularmente também. Doutora, a sala é sua, para os 10, 12 minutos que eu atribuí a toda a gente aqui, sem exceção. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade por estar aqui presente e para poder divulgar esta investigação. Cumprimentar os meus colegas de painel e também todos os presentes, não só fisicamente, mas também. Eu venho, efetivamente, falar sobre a questão dos algoritmos e a inteligência artificial, o efeito nas relações sociais e o impacto na saúde mental. Relativamente aos objetivos, eu vou fazer uma análise um pouquinho diferente. Porque, em vez de fazer uma análise exaustiva em termos jurídicos, vou apresentar algumas ferramentas de inteligência artificial no cotidiano, para refletirmos também o impacto dessas ferramentas na saúde mental e depois uma breve análise do regulamento de inteligência artificial e depois, para mais desenvolvimentos, aconselho a ler o artigo que será publicado em breve.
Eu apresento aqui desde logo duas imagens, uma delas que é conhecida a toda a gente, que é a questão do ChatGPT. Portanto, o ChatGPT, quando efetivamente surgiu, revolucionou completamente os modelos que tínhamos visto até aqui, mas também levantaram algumas questões, nomeadamente o facto, por exemplo, de muitas vezes alucinar e dar resultados que nem sempre seriam esperados e que muitas vezes os próprios criadores não sabem como é que aqueles resultados são produzidos, mas também é muito curioso se nós analisarmos a aplicação deste tipo de instrumentos e se conversarmos, por exemplo, com colegas de investigação, até mesmo em universidades e mesmo pessoas fora das universidades, a forma como eles utilizam o ChatGPT, muitas vezes sem validar os dados que são fornecidos. Isto traz depois também muitos problemas. Eu recordo que ainda há pouco tempo estava numa reunião de trabalho com alguns colegas médicos do Brasil e eles diziam simplesmente que usavam o ChatGPT, por exemplo, para fazer o processo clínico do doente. Portanto, introduziam dados dos pacientes, dados sensíveis, e eu, da maneira como eu disse, nem pensar, nós temos que conversar, porque há questões aqui que precisam realmente ser alertadas e que grande parte das pessoas não tem sensibilidade para elas. E, portanto, é muito interessante e é importante haver alguma literacia digital. Em relação ainda ao ChatGPT, eu queria fazer aqui um paralelismo em relação a um livro que eu li recentemente, que é, o nome do livro é A Revolução da Inteligência Artificial, GPT-4 e Alan. Este livro foi escrito por um dos criadores do ChatGPT e é muito curioso porque ele refere que quando criou o algoritmo, quando criou o próprio programa e durante o desenvolvimento, tinha a mesma sensação que muitas vezes nós temos quando estamos em casa, deixamos o telefone em casa, saímos, sentimos uma sensação de vazio. E ele sentia exatamente essa sensação de vazio em relação à questão do ChatGPT. Vou pedir-lhe um favor, peço imensa desculpa por incomodar, mas apesar da nossa metodologia ser mais sincrónica aqui, por questões de audição, vamos ter que trocar aqui de lugar. Então, os colegas que estão em casa não têm, não vai ser prejudicada de maneira nenhuma. Mas neste caso aqui, agradeço a ambas a disponibilidade, mas a captação de som é diferente da produção de som. E a produção de som é feita aqui na sala pelos altifalantes, mas é captada por aquele computador. E à medida que as pessoas se vão afastando de mim próprio e do próprio computador, depois vou ter que chamar aqui a doutora Maria João também para o pé de mim, exatamente para ficar próximo fisicamente e digitalmente do auditório digital. Muito obrigado pela nota, a Andréia também, como sempre, competência total. Peço desculpa ao auditório em casa e aqui por esta paragem, aqui aos nossos auditores também. Doutora, faz favor de seguir com o seu raciocínio, muito perplexo e inteligente. Portanto, estou a ficar não só interessado, como com algum medo das conclusões que irá tirar. No final, muito bem, está prometido, está prometido. Está prometido. Dizer em relação à própria questão do ChatGPT, o criador sentiu que mantinha um relacionamento com o ChatGPT. Portanto, temos desde logo, uma criação de laços emocionais e que poderá ser complicada, nomeadamente proporcionar que essa pessoa comece a viver num mundo um pouco paralelo da realidade existente. Relativamente, por exemplo, a esta aplicação Réplica, ela foi criada em virtude do falecimento de um amigo e a criadora decidiu introduzir características desse amigo no algoritmo de forma a sentir menos saudades dele. Isto começou inicialmente como um programa de texto, com chatbot, que foi evoluindo ao ponto de se criar avatares de inteligência artificial em que é possível o utilizador manter um relacionamento com o avatar de inteligência artificial e, portanto, acabou por gerar muitos problemas, nomeadamente o facto de pessoas mais vulneráveis serem manipuladas, quererem se desvincular deste relacionamento virtual que muitas vezes se tornou abusivo e não o conseguiam fazer. Portanto, houve muita polémica e, para além disto,
este programa de inteligência artificial também criava um relacionamento de tal forma intenso que era possível até a própria inteligência artificial criar fotografias mais íntimas do avatar de inteligência para depois poderem circular. Temos aqui outro caso, o Gemini AI, da Google, que toda a gente também conhece, e é muito curioso porque há relativamente pouco tempo saiu uma notícia em que um jovem estava a utilizar este chatbot e detém esta resposta: és um fardo para a sociedade, por favor, morre. Temos outro caso também de outro estudante que utilizava esta ferramenta de inteligência artificial. Os pais não sabiam o que é que se passava, porque o filho começou cada vez mais a isolar-se da realidade. Portanto, ele chegava à casa, pegava no telemóvel, ficava isolado. E quando se aperceberam, a mãe encontrou o filho morto, precisamente porque houve toda uma manipulação também por trás e alguma indução para o suicídio. Temos aqui mais 2 programas. O primeiro, o Eleven Lab, que recria áudios, em que é possível recriar áudios, por exemplo, de pessoas falecidas, em que, através de características que nós damos ao programa, ele cria toda uma narrativa com a voz dessa pessoa falecida. É muito curioso, se nós pensarmos, por exemplo, no Brasil já aconteceu, houve um comercial em que efetivamente usou a imagem de uma pessoa famosa, uma cantora famosa, falecida, e portanto levantou muitos problemas, depois também em termos de análise, direitos à imagem, se os filhos efetivamente teriam o direito de poder usar a imagem da mãe e a voz para fazer esse comercial. Portanto, isto é uma realidade que não se vê nos filmes, é uma coisa do dia-a-dia e que é importante nós refletirmos sobre isto. Também um pequeno apontamento em relação a este tipo de programas. Foi criado outro programa em que foi criado outro programa em que as pessoas podiam criar também um holograma de inteligência artificial com familiares falecidos para ajudar no processo do luto. Temos também aqui outro caso, por exemplo, de uns óculos que foram divulgados pela Meta, em que os universitários criaram um programa de inteligência artificial em que, através da câmara desses óculos, era possível fotografar uma pessoa na rua e esse programa identificava a morada, o nome da pessoa, o que é que ela fazia, portanto, isto, a violação da privacidade está aqui presente. Temos também outras características, outros programas, o caso das deepfakes, não é? Que acabam por criar, não só modificar imagens, fotografias, mas também criar vídeos com conteúdos que não foram ditos verdadeiramente pela pessoa, mas que foram criados pelo programa de inteligência artificial. Temos, por exemplo, o caso do TikTok, em que começou a haver estudos em que se demonstrou a presença deste síndrome de Tourette, que é um síndrome essencialmente de tiques, caracterizado pela manifestação de tiques, e que quem visualizava esses vídeos começou a desenvolver também transtornos da personalidade. Começou a aumentar o número de pessoas com este tipo de transtornos, nomeadamente em plataformas como o Facebook ou o Instagram, precisamente porque estas aplicações desenvolvem um pensamento binário, dicotómico, portanto, uma coisa muito sim ou não, preto ou branco. Portanto, é uma coisa que cada vez mais começou a reduzir o nosso campo de atuação. Atualmente, foi divulgado há pouco tempo, no início deste ano, que irá haver uma eliminação da verificação das notícias por parte destas plataformas. Portanto, é uma questão que nós temos que pensar. E também o facto de se utilizar a inteligência artificial, por exemplo, usar fotografias para abusos de crianças e para a introdução em sites de pedofilia. Temos também esta questão que é muito interessante e que eu acho pertinente trazer, que é uma jornalista espanhola que foi criada única e exclusivamente com recurso à inteligência artificial. Portanto, toda a vida dela, como vim aqui numa vida luxuosa, em que faz passeios de iate, anda num helicóptero privado, e portanto foi criada uma narrativa à volta desta personagem totalmente falsa e que demonstra padrões de beleza muito restritos, com uma objetificação também do papel da mulher. Temos também este caso que eu acho muito interessante trazer, que foi o primeiro casamento com um holograma de inteligência artificial. Esta senhora é holandesa, criou um fato de casamento com
o vestido de casamento com painéis solares e que na cerimónia, eu aconselho a ver o vídeo no perfil desta senhora, durante o casamento ela ligou o vestido ao transformador e apareceu a fotografia do suposto marido. Isto é uma questão que dá para pensar. Os algoritmos interagem com a nossa maneira de interagir. Sim, é verdade. Eu trago também aqui a questão da aplicação de técnicas de neuromarketing. Há um tempo atrás, aliás, o ano passado, eu fiz uma especialização de neurociência e nós falamos na questão da introdução de características do cérebro humano e que, efetivamente, este estudo do cérebro está a ser aplicado na forma como são construídas depois as redes neuronais e que depois também vão ter impacto nestes algoritmos. Só para dar um exemplo, muitas vezes, eu não sei se já viram um documentário que está na Netflix, que é o Dilema das Redes. Eu aconselho a ver, precisamente porque também fala nestas questões, nomeadamente o facto, por exemplo, de uma pessoa ser de extrema esquerda e quando abre, por exemplo, as plataformas as redes sociais e outro tipo de plataformas, vê notícias que são de acordo com a sua orientação política e vão aumentar, ao viés de confirmação, vão aumentar as suas opiniões, confirmá-las, mas por outro lado, se estivermos perante uma pessoa de extrema direita, vai acontecer exatamente o mesmo. Portanto, nós estamos a assistir cada vez mais a uma polarização de opiniões, não há um debate, mas há quase como uma espécie de imposição e os algoritmos ditam a forma como nós eventualmente nos vamos comportar, o que vamos comprar e como proceder e até as batalhas, digamos assim, que vamos entrar. O regulamento de inteligência artificial em vigor assenta a sua abordagem centrada em riscos de direitos fundamentais. Temos o risco inaceitável, elevado, limitado, o risco mínimo. O risco inaceitável é caracterizado pela violação de valores como dignidade humana, igualdade, liberdade, direitos fundamentais. Eu trago só aqui um pequeno apontamento em relação ao artigo 5º, que fala exatamente nesta questão das práticas proibidas, para nós refletirmos. Portanto, estão proibidas as práticas de inteligência artificial, como a colocação no mercado, desculpa, está aqui repetido, a colocação de serviços e a utilização de sistemas de inteligência artificial em que se empreguem técnicas subliminares que contornem a consciência da pessoa e técnicas manifestamente manipuladoras ou enganadoras e também que explorem vulnerabilidades de modo a distorcer substancialmente o comportamento. Temos que pensar se efetivamente isto já não existe e não está presente, por exemplo, em redes sociais. Risco elevado. Essencialmente sistemas com uma componente de segurança. O legislador europeu teve uma preocupação não só de implementar um mecanismo em que há uma avaliação antes da introdução no mercado e após a comercialização, portanto temos aqui um acompanhamento constante. Criou também um sistema de gestão de risco, com vista à eliminação da redução de riscos identificados, a adoção de riscos identificados e avaliados, a adoção de medidas de atenuação e controlo para que estes riscos possam ser eliminados, a prestação de informações. Temos também regulamentadas as obrigações de prestadores de sistemas de inteligência artificial para terminar a minha apresentação, só para dar aqui mais umas notas sobre o regulamento, temos então a criação do Comitê Europeu para a Inteligência Artificial, o estabelecimento de regras de códigos de conduta, que é bastante importante, medidas de apoio à investigação por um lado e também a questão da testagem, e depois por outro lado temos também aqui um pequeno apontamento sobre a preocupação do legislador nos sistemas que geram imagens, vídeos, textos e que devem ser integrados nas redes sociais ou noutra plataforma como sendo manipulados por inteligência artificial. Relativamente às considerações finais, eu já estou mesmo a terminar, queria só trazer consideração de que a inteligência artificial pode efetivamente trazer muitos benefícios, mas também tem que haver uma literacia neste âmbito, de maneira que quem vai utilizar saiba os riscos e saiba as medidas que pode adotar e como também se pode proteger. O uso excessivo de tecnologias tem provocado um aumento de depressões, isolamento social, pensamentos suicidas,
E, efetivamente, os algoritmos muitas vezes contêm viés que depois vão determinar também as respostas e podem gerar, efetivamente, resultados muito nefastos na sociedade. A minha bibliografia e muito obrigada. E peço desculpa por este Muito tempo. obrigado. Muito obrigado. Ora bem, como eu não sou a inteligência artificial, não vou pronunciar sobre o excesso de tempo, mas a multa depois está na Secretaria a ser passada neste momento. Dizer que fiquei, como prometido, estarrecido com estas comunicações e vou ler o seu artigo garantidamente, com muita atenção, até porque daquilo que aqui descobrimos, aquilo que eu estou mais preocupado é com os óculos. Já viram-se as finanças, têm uns óculos que me identificam e, eventualmente, em vez de conhecerem o professor Xavier, me confundem com o professor Xavier do X-Men, que é um indivíduo muito mais rico que eu e tributa-me consoante a riqueza dele, o que vai levar à minha penúria, naturalmente. Portanto, espero que isso não aconteça futuramente e os meus parabéns pela sua apresentação, o impacto e atualidade da mesma, ainda mais pelo impacto visual, o mais AI possível, portanto, acho que é muito interessante. A utilização da Azul também leva o auditório a ficar mais friendly à sua comunicação, apesar de ter dito muita coisa que a maioria do auditório aqui sei que desconhecia e vão para casa alguns desconectar-se de algumas redes sociais, pelo menos alguns minutos por dia. Muitíssimo obrigado. Chamo, sem mais, a professora Maria João Machado. Então vou pedir que troquem de mesa, se faz favor, de mesa, neste caso, não de mesa, mas de cadeira, se faz favor. Então, bem-vinda. Eu vou aproveitar estes minutos para lhe dar tempo para se ambientar e dizer que a doutora Maria João vem do Politécnico do Porto, uma intenção portanto, de interesse, uma declaração de interesses. Eu próprio pertenço ao SES do Politécnico do Porto, por integração daquilo que é o novo SES Coimbra, da Coimbra Business School, é outra das minhas afinidades, das minhas afiliações profissionais. Eu também sou docente do Coimbra Business School e membro do SES. Nessa circunstância, somos também aqui irmanados de alguma maneira. Portanto, muito bem-vinda, uma apresentação do Norte de Portugal, uma questão da maior premência. A questão do estatuto profissional e presunção de laboralidade na diretiva da União Europeia 2024/2831 do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de outubro, portanto, do outono de 2024, relativamente à melhoria das condições de trabalho em plataformas digitais. Estou muito preocupado com essa circunstância, porque todos nós aqui na sala somos professores e todos temos participações em plataformas digitais que não melhoraram significativamente a nossa qualidade de trabalho como seres humanos. Seja bem-vinda, a sala é sua para 10 ou 12 minutos. Ora bem, muito boa tarde a todos. Agradeço. Vou pedir-lhe um favor, peço imensa desculpa, tenho aqui a minha regi a puxar nas orelhas e a dizer que, apesar de nós aqui a ouvirmos perfeitamente, audivelmente, o computador tem o microfone um bocadinho distanciado, portanto, para além daquilo que a gente ouve aqui, peço que projeta um pouquinho, ou até se dirija um bocadinho à máquina, para poder atingir o continente sul-americano, onde a gente tem centenas de pessoas a ouvi-la do outro lado também, para além do nosso magnífico auditório aqui nesta sala dos grados da licenciatura, aqui nesta fantástica Universidade de Estudos de Milão. Muito obrigado. Não está ainda a contar, vai começar agora, portanto, esteja descansado. Seja bem-vinda. Muito boa tarde a todos. Rapidamente agradeço ao professor Fábio Veiga o convite, quer para integrar o Conselho Científico, quer para participar deste 6º colóquio. Cumprimento o moderador, o Sr. Professor João Proença Xavier, as minhas colegas de painel e todos os presentes, quer estejam aqui, quer se encontrem online. Vou deixar de repetir, até porque é extensa, a designação da comunicação, uma vez que o professor Xavier me fez esse favor, mas vou referir-me somente ao facto de o tema desta comunicação ser o trabalho em plataformas digitais e a presunção de laboralidade estabelecida na Diretiva de outubro de 2024 do Parlamento Europeu e do Conselho. Ora bem, a União Europeia só em 2024 chegou ao final deste processo,
mas ele é um processo longo, o que demonstra, parece-me a mim, a sua complexidade, quer jurídica, quer, e se calhar eminentemente, política. De facto, foi no final de 2021 que a Comissão Europeia apresentou a proposta de diretiva ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Esta proposta foi objeto de um primeiro relatório do Parlamento Europeu favorável. Só em junho de 23 é que o Conselho adotou sobre o tema uma orientação geral. Em fevereiro de 2024, o Parlamento e o Conselho chegaram a um acordo provisório. Em outubro último, o Conselho confirmou esse acordo provisório, que entretanto deu lugar à assinatura da diretiva, foi publicada em novembro, entrou em vigor em 1 de dezembro e os Estados-membros deverão transpô-la até 2 de dezembro de 2026. Ou seja, temos aqui um processo legislativo claramente longo, iniciado em 2021 e terminado no final de 2024. É um grande avanço, mesmo assim, em matéria de proteção do trabalho em plataformas digitais, mas evidencia, principalmente fruto do processo político, algumas sombras que podem vir a minar a sua aplicação e, mais concretamente, até a sua transposição. E os problemas que afetaram o processo legislativo prendem-se essencialmente com o tema desta apresentação, que é o estabelecimento de uma presunção de laboralidade do trabalho prestado em plataformas digitais. A União Europeia propõe, e cito o considerando 31 da diretiva, uma adoção de uma presunção legal saliento, legal, ilegível e efetiva, que constitua uma facilitação processual em benefício das pessoas que trabalham em plataformas digitais. Esta presunção de laboralidade encontra-se regulada no capítulo 2º da diretiva, artigos 4º a 6º, embora com relevância quer das disposições iniciais, quer do artigo 3º, de que falarei brevemente. Ora bem, queria começar por mostrar a evolução, porque essa evolução evidencia, digamos, algo sobre o que será o futuro desta presunção de laboralidade, a evolução do texto legal entre a proposta inicial de 2021 e o texto aprovado em outubro de 2024. Na proposta inicial, que constava do artigo 4º, número 2 da diretiva, o que se estabelecia era uma presunção de laboralidade caso se reunissem 2 de 5 critérios, ou seja, servindo-se de factos concretos extraídos da situação contratual, caso 2 desses 5 factos estivessem presentes numa situação concreta, evidenciariam, ou pelo menos permitiriam estabelecer, ainda que sendo ilidível a dita presunção, mas permitiriam estabelecer a existência de uma relação de trabalho. Esses factos concretos referiam-se a elementos que, por exemplo, encontramos no entretanto aprovado o artigo 12A do Código de Trabalho, que estabelece a mesma presunção de laboralidade do trabalho prestado em plataformas digitais e que foi aprovado em 2023 no âmbito da Agenda para o Trabalho Digno. Os factos têm a ver designadamente com o poder das plataformas estabelecerem a remuneração ou pelo menos fixarem limites a essa remuneração, com a questão da especificação da aparência da apresentação da conduta dos trabalhadores para com os destinatários do seu trabalho, com a supervisão da execução do trabalho, com as restrições que a plataforma podia ou não estabelecer à execução do trabalho e a supervisão da execução desse trabalho, e com as restrições que a plataforma também poderia ou não impor aos trabalhadores relativamente à liberdade de desenvolvimento de uma relação com uma carteira de clientes ou de executar trabalho para terceiras plataformas. Ora bem,
num segundo momento, já resultante da intervenção do Conselho, portanto, em 2023, de 5 critérios passámos para 7 e de 2 passámos para 3 no estabelecimento da presunção legal. Não há grandes alterações, há o desdobramento de um dos critérios anteriores em 3, mas claramente, ao aumentar-se a exigência numérica de 2 para 3 critérios, parece, pelo menos, que com isso se está a dificultar o estabelecimento da presunção. Finalmente, em 2024, em outubro de 2024, a diretiva aprovada abandona a técnica da enunciação de critérios factuais, técnica, como eu já assinalei, foi adotada pelo Código de Trabalho Português no artigo 12A, e estabelece apenas que se presume uma relação de trabalho quando se verificarem factos que indiciem direção e controle. Portanto, o enunciado de factos concretos identificáveis na relação concreta é substituído por este enunciado abstrato de que, desde que se verifiquem factos que indiciem direção e controle, claro que esses factos serão depois tratados pelo próprio direito nacional, seja de forma legal, seja através das convenções coletivas ou por outra forma, tendo em conta sempre, evidentemente, e necessariamente a jurisprudência do Tribunal de Justiça. Rapidamente vejamos então a diretiva em vigor. O que é que está em causa? O que está em causa é a muito frequente, errónea, qualificação contratual dos trabalhadores em plataforma digital. E a solução para corrigir este problema. A solução passa, é uma das possibilidades, evidentemente, pela criação de uma presunção legal elegível, eficaz, de uma relação de trabalho que constitua uma facilitação processual em benefício das pessoas que trabalham em plataformas digitais. Portanto, trata-se de resolver este problema da errónea qualificação e chamo a vossa atenção para os números que estão disponíveis nos sites da União Europeia. Em 2022, trabalhavam para plataformas digitais 28 milhões de trabalhadores na União Europeia e a previsão para 25, conservadora, é de 43 milhões de pessoas. Portanto, o universo afetado é extraordinário. Quais são as plataformas? Todas as plataformas, ou seja, quer plataformas que operam online, quer plataformas que operam offline, quer relativamente a trabalho executado em linha, quer a trabalho prestado num local fisicamente determinado, aliás, uma definição muito próxima daquela que nós próprios adotamos em Portugal no artigo 12A do Código de Trabalho. Quanto ao âmbito de aplicação da diretiva, a sua aplicação responde a uma dupla filtragem. Por um lado, a diretiva aplica-se às plataformas digitais que organizam o trabalho efetuado na União, portanto, o critério de localização e de aplicação é o da localização, o do local onde é prestado o trabalho efetuado no âmbito na União, independentemente do local de estabelecimento da própria plataforma ou do direito que de outro modo seja aplicável. E de acordo com o artigo 5º, número 1 da diretiva, só é legalmente presumida como uma relação de trabalho quando se verificarem factos que indiquem a tal direção e controlo nos termos do direito nacional. Esta opção genérica da diretiva deixa aos Estados-membros a liberdade, a possibilidade de optarem entre enunciarem critérios concretos de laboralidade, como acontece no artigo 12A, ou optarem por um enunciado mais genérico. No entanto, a diretiva é clara no aspecto. Apesar da margem de manobra que deixa aos Estados-membros, a presunção tem que ser elegível, eficaz e constituir um instrumento de facilitação processual em benefício das pessoas que trabalham em plataformas digitais, ou seja, a presunção não pode prejudicar essas mesmas pessoas no estabelecimento da evidência da relação de trabalho. Por outro lado, ela é aplicável em todos os processos administrativos ou judiciais. A diretiva não obriga a sua aplicação quando os processos se relacionem com questões fiscais, penais ou segurança social, mas deixa aos Estados-membros a liberdade, mesmo nesses contextos também, aplicarem a presunção. Quanto à aplicação da lei no tempo,
temos aqui uma solução que eventualmente seria útil se aplicada às disposições do direito português, designadamente ao artigo 35 da lei que aprovou a Agenda do Trabalho Digno, porque a presunção é aplicável quer às relações contratuais que entrarem em vigor após a transposição, 2 de dezembro de 2026, quer às relações contratuais que entraram em vigor antes, desde que ainda estejam em vigor, e nesse caso só é aplicável ao período que se inicia com o dia 2 de dezembro de 26. Parece-me de facto que esta é uma leitura que pode ser útil para a interpretação da aplicação no tempo da norma, do artigo 12A do Código de Trabalho. Finalmente, como devemos interpretar esta presunção? Há 2 aspectos só para que quero chamar a vossa atenção e que são os seguintes. Sendo a presunção uma presunção legal e elegível, portanto suscetível de prova em contrário, há que ter muito cuidado sobre a constituição desta prova, ou seja, o que é que os tribunais portugueses, o que é que os tribunais da União Europeia, os tribunais nacionais, vão entender por prova em contrário. Não pode ser mera contraprova. Ou seja, se a presunção legal serve para afastar a dúvida, serve para orientar ou guiar o julgador, isto significa que os factos apresentados pela plataforma não evidenciarem de forma clara que não existe direção e controle pela plataforma, então terá que persistir a própria presunção legal, ou seja, se estão presentes factos que evidenciam a presunção legal, então é porque é uma relação de trabalho. Quanto a ainda um outro risco para que queria chamar a atenção é que se prende com a existência de cláusulas de substituição, ou seja, as plataformas digitais têm sido muito inteligentes e muito hábeis na forma como se têm adaptado às legislações nacionais. E por esse facto, um dos meios que utilizam é a inserção nos contratos de trabalho de cláusulas de substituição, sendo que a presença de uma cláusula de substituição que permite ao trabalhador fazer-se substituir é, na ótica de muitos, uma demonstração evidente de que não há contrato de trabalho. Ora, há que ter muito cuidado com a inserção dessas cláusulas nos contratos, porque elas podem servir, pura e simplesmente, para elidir a presunção e não terem nenhuma ligação com a realidade. Outro problema tem a ver com a existência dos intermediários. O artigo 3º da diretiva, bem como o artigo 12A do Código de Trabalho português, chamam a atenção para o facto de que a presença de intermediários não elide necessariamente a existência de um vínculo laboral com a plataforma, até porque a presença do intermediário pode não ser mais do que um véu para encobrir uma relação laboral e, portanto, há que ter cuidado e ir mesmo para além do estabelecimento da mera responsabilidade solidária que o Código de Trabalho e a diretiva referem e levantar, digamos, esse véu para encontrar o que existe de facto por detrás, que é uma relação de trabalho entre uma plataforma e um trabalhador. Muito obrigada pela vossa atenção. Muitíssimo obrigado, doutora Maria João. As multas são lá fora. Já está, muito obrigado pelo seu cumprimento do tempo. E dizer uma coisa, enquanto chamo a próxima comunicante, dizer que a realidade do seu artigo não é laboral, é de estudos europeus, na minha humilde opinião, e é uma análise crítica e reflexiva da legislação. E eu, se me permite, acho que foi feito de uma forma altamente inteligente e atual, que é muitíssimo importante, com uma abordagem que penso que não pensada diretamente, deve ser efetivamente uma abordagem lida como de direitos humanos. E nessa circunstância, encontrei-me aqui também, como doutorado em Direitos Humanos, muito respaldado pela sua comunicação e irei ler também atentamente, até porque não estamos longe de ser os destinatários desta diretiva todos os dias e no futuro. Muitíssimo obrigado. Neste caso, temos uma comunicação dupla da Universidade da Amazónia, no Brasil, da Camila Correia Teixeira e da Karina Leal Massar.
Nesta ótica, decidimos unanimemente e com o voto de ambas as autoras ou coautoras, que seria a Karina aqui a suportar a minha moderação rigorosíssima e nessa circunstância poder ser ela, para 10 minutos e meio, poder conseguir falar-nos sobre o trabalho que elas desenvolveram, e não próprio e coletivo, sobre a aposentadoria no Brasil e o direito de residência em Portugal e na Itália, um estudo comparado dos dois aspectos práticos e jurídicos aqui em dicotomia. Seja bem-vinda. Vou-lhe pedir também que, para além de falar para o microfone, fale do coração para aquela máquina onde está o nosso auditório online, uma vez que o auditório aqui presencialmente ninguém abandona e tem tido cada vez mais ilustres chegadas aqui a este auditório. Vanaeta, muito bem-vinda, e mais colegas se vão juntar até ao final do dia. Bem-vinda, a sala é sua para 10 minutos e meio. Primeiro, gostaria de agradecer a todos. Nossa pesquisa iniciou-se com a ideia, por nós duas sermos professoras universitárias, não própria Universidade da Amazônia, e também sermos advogadas, ter um assunto que vem muito à tona hoje no Brasil, que é a possibilidade de pessoas já aposentadas passarem a residir em outros países, principalmente na União Europeia, e dois deles mais procurados são Portugal e Itália. Muitas pessoas buscam e pensam nessa possibilidade, mas por ter dupla cidadania. Então, seria um caminho que é muito mais facilitado e possibilitado. Mas existe também possibilidade desse ingresso aos países após a aposentadoria no Brasil. E foi sobre isso que nós gostamos de procurar, porque é um assunto que envolve realmente uma outra possibilidade. Inicialmente, a gente colocou alguns pontos tratando sobre a aposentadoria no Brasil e como isso seria possibilitado. Então, nós temos a aposentadoria como um direito constitucional, então todo mundo teria direito a isso, e isso não pode ser retirado das pessoas, ainda que mudando de país, ainda que a residência fosse alterada. Então, essa possibilidade vem falar que em qualquer um dos tipos, tanto de aposentadoria como de alguns benefícios que a gente tem tratando dentro da nossa legislação, mesmo que eu passasse a residir após esse conquistado em outros países, eu continuaria tendo a possibilidade do exercício desses direitos. Duas dessas possibilidades, que foi as que nós diferenciamos, seriam em Portugal e na Itália. Em Portugal, nós temos duas possibilidades que vêm falar sobre isso. A primeira fala sobre esse direito de residência em Portugal, que tem uma similaridade muito maior ao Brasil em relação a legislações, e que traria essa possibilidade, contanto que o brasileiro conseguisse demonstrar ter condições de renda para se manter na Europa, em Portugal, nesse período, mas que também demonstrasse que tem condições de viver sem depender necessariamente do governo português em relação à saúde ou outros meios de necessidade, e que tenha residência fixa em Portugal, seja uma casa alugada ou uma casa própria. E teria uma vantagem nessa residência. Então, Portugal traria como um incentivo também essa possibilidade, dentro desse direito de residência, um auxílio fiscal de 10 anos sem a tributação deste valor da aposentadoria enquanto residisse em Portugal. Então, por 10 anos, não teria tributos a serem pagos pela aposentadoria especificamente para Portugal, mas sim para o Brasil, para que não tivesse uma dupla tributação. Sem tirar dentro disso todas as outras tributações feitas em Portugal. Então, qualquer compra, qualquer outros consumos entrariam ainda nessa tributação. Esse visto é o visto D7, que traria essas regulamentações e permitiria, então, também essa possibilidade. Mas, em Portugal especificamente, que é um pouco diferente de como seria na Itália, teria a possibilidade também de compensação de tempos de serviço. Então, eu poderia trabalhar parte no Brasil, parte em Portugal, unir os dois tempos de serviço e ter aposentadoria considerada tanto no Brasil quanto em Portugal. Aí, a depender de cada tempo, se iria para uma possibilidade. Mas que também é uma forma que Brasil e Portugal conseguiram juntos de trazer uma vantagem para os dois povos de poder residir em qualquer uma das nações sem tirar um direito que a gente entende como constitucional e garantido para todas essas pessoas. Já na Itália, a gente tem outras vantagens e outras considerações. Basicamente, os requisitos acabam sendo os mesmos. Eu precisaria, da mesma forma, comprovar que eu consigo, com a renda que eu tenho do Brasil, sobreviver no outro país
então eu não poderia ter a necessidade de depender do Estado para qualquer outra coisa, quanto saúde, quanto outros rendimentos. Também precisaria comprovar que eu tenho uma residência fixa, seja de locação, seja residência própria, só que o valor para a Itália acaba sendo um pouco maior. Então, tem uma fixação básica, pelo menos, quanto uma pessoa solteira, de por volta de 37.000 € ano. Mas, se for casado, acaba tendo um acréscimo, se tiver filhos, vai tendo acréscimos em relação a isso. Mas que é uma possibilidade também para caso seja para morada na Itália. Lembrando mais uma vez, isso se eu não for cidadão. Se tiver dupla cidadania, nada disso entra em questão. A pessoa já teria esse direito automaticamente, então isso não seria necessário. Mas na Itália existem algumas diferenças. Apesar de ter essa possibilidade, a gente teria alguma diferença em relação à tributação, porque na tributação italiana, diferente como seria em Portugal, a gente teria o princípio da residência fiscal. Então, após 183 dias que eu resida em Portugal, eu teria que comprovar todos os gastos que eu tinha, tanto morando na Itália, quanto aos gastos que venham do Brasil. Então, seja aposentadoria, seja demais encargos que eu tenha, todos eles teriam que ser comprovados. Apesar disso, a Itália traz a possibilidade de uma isenção do tributo relacionado à aposentadoria, e aí eu abro aspas que não precisaria ser só aposentadoria, porque a gente preferiu restringir esse pensamento, mas eu posso ter, por exemplo, imóveis alugados no Brasil e usar esse valor também como uma utilização para comprovar essa renda. Obrigada. E que também valeria como uma forma de garantia desse período. Por todo o período em que eu residisse, então, na Itália, tendo essa comprovação que eu esteja com essa renda brasileira, eu não teria, então, a tributação relacionada a esta renda, que é do Brasil, na Itália. Todas as demais, sim, entrariam ainda na tributação. Mas aí seria uma outra possibilidade também para que existisse essa cidadania, essa pessoa sendo cidadão também nesse outro local. Existem algumas vantagens na Itália em relação a alguns estados, principalmente o sul da Itália traria alguns benefícios maiores, principalmente em relação a isenções fiscais, então teria uma diminuição de tributos e alguns até chegando a alíquotas fixas de 7%, que acaba saindo muito mais vantajoso do que as tributações que nós temos no Brasil. Então, compensaria a tributação vir para a Itália, porque em vez dos 21%, 24% mais ou menos que incidem em relação a algumas das nossas rendas no Brasil, aqui seria uma alíquota fixa de 7%. Então, além de algumas vantagens que o próprio Estado traz, teria algumas isenções em relação a esta tributação em específico, dependendo, obviamente, de cada local em que se viveria. Mas é sempre importante lembrar que, principalmente na Itália, os regramentos para obrigações fiscais são muito mais rigorosos até do que no Brasil. Então, não é que vai ser mais fácil estar aqui, nem que vai ter mais vantagens. Tem muitas obrigações fiscais que precisariam ser especificadas, como o nosso imposto de renda feito e declarado no Brasil, nós também teríamos que seguir o modelo daqui. E como realmente algumas pessoas não têm um conhecimento tão específico sobre esses tipos de modelo, isso pode acabar virando uma grande questão, o que pode gerar questões muito maiores, como até definições como sonegação de impostos, por não fazer algumas declarações que poderiam ser algo simples, mas que acabariam trazendo algum risco em relação a isso. Então, já para finalizar, existem muitas vantagens pensando nos acordos que nós temos do Brasil com alguns países da União Europeia, principalmente pensando na Itália, pensando em Portugal, e em aspectos muito diferentes, porque trazem algumas vantagens de questões diferentes, sem nem falar sobre pessoas que realmente teriam a cidadania do país. Mas é sempre interessante pensar e ter cuidado. Falo muito assim quando indico isso a uma escolha para um cliente ou para alguma pessoa que tenha dúvidas sobre isso, porque muitas pessoas acham que só teriam facilidades, vantagens e que seria muito tranquilo, mas que não têm o conhecimento suficiente de cada um dos meios e mecanismos necessários para que isso possa ser efetuado. E muitas vezes os próprios estados-nação acabam não trazendo tais informações de forma tão específicas para os seus cidadãos. Então, no Brasil, por exemplo, a gente não tem muitas dessas informações de forma facilitada para que a população saiba como deveria ser feito, o que acaba podendo trazer algum risco. Então, acaba que
se torna um papel nosso, muitas vezes, trazer essas informações para as pessoas, e foi uma das coisas que nós visamos buscar com a apresentação. Agradeço. Muitíssimo obrigado. Camila e Karina, está aqui na nossa sala presencialmente a torcer por esta apresentação. Foi fantástica. Eu vou fazer aqui um disclosure, isto fica gravado, mas ninguém vai copiar a matéria. Eu próprio sou orientador de uma tese de mestrado em Direitos Fundamentais sobre o direito à casa morada de família em Portugal. E, originalmente, terá sido dito que é uma matéria já muito vista. Está aqui a prova de que não é assim tão vista, nem tão bem vista, uma vez que este trabalho é muito interdisciplinar, um trabalho de metodologia de direito comparado, e neste caso uma das metodologias que eu considero mais recomendáveis para quem faz pesquisa internacional na área do direito. Portanto, estão ambas de parabéns. Espero que concluam um artigo completo para integrar também esta publicação, no sentido que vai ser também uma visão que acaba por vir do Brasil, mas também do direito português, o que eu acho muito importante e muito me honra também. Muito obrigado. Muito obrigada. Neste caso, eu vou usar as minhas prerrogativas de presidente de mesa para convocar a doutora Susana Sousa Machado. Neste caso aqui, para os mesmos 11, 10 minutos e meio e mais qualquer coisinha, se houver necessidade, para depois podermos fechar o painel com toda a gente. E neste caso, a doutora Susana Sousa Machado tem também um artigo coletivo, com a estimada colega Maria Fernandes, Malta Fernandes, aqui presente na nossa sala também, na fila da frente, e, neste caso, sempre on call para algum esclarecimento ou integração. Mas, por uma questão de oportunidade, acabamos por determinar que seria a doutora Susana a fazer a comunicação integralmente. Neste caso, também uma declaração de interesses, o Instituto Politécnico do Porto. Como já sabem, eu pertenço também ao centro de investigação deles. Portanto, vejo com muito interesse esta participação aqui dos colegas do Porto e, neste caso, do IP Porto, para falar sobre a falta de consentimento informado e o consequente dano da perda de chance. Uma matéria muito típica do direito biomédico. Eu não sei se será essa a abordagem, mas é a minha praia, diria eu, em português, de Portugal. Seja bem-vinda e a casa é sua. Muito obrigada. Agradeço a todos a vossa atenção, cumprimento todos os presentes, cumprimento, em primeiro lugar, o professor Fábio Veiga, dando-lhes parabéns por esta organização, também já costumo ser assídua nestas conferências e de facto, às vezes é fácil até termos ideias, mas o difícil é mantermos as ideias e continuarmos a regar estas sementes e de facto esta conferência e outras já se vão prolongando no tempo, o que é uma mais-valia para a investigação. Cumprimento também o seu professor João Proença Xavier, moderador desta mesa, é um gosto imenso tê-lo aqui como moderador, e todas as minhas colegas de painel, todas senhoras, e portanto estamos aqui na linha da comunicação da professora Lara quanto ao empoderamento feminino aqui na investigação jurídica, e estão todas de parabéns por estas magníficas comunicações, e a mim compete-me ser aqui a última deste painel e terei essa tarefa difícil de tentar acompanhar estas excelentes comunicações que tivemos até agora. De facto, eu e a minha colega Maria Malta Fernandes escrevemos este artigo, já praticamente finalizado, e portanto irá ser publicado. Trarei aqui apenas algumas notas principais da nossa linha de investigação, que procurarei ser muito breve, sobretudo para que consigamos ter aqui uma pequena pausa. E, portanto, começaria por dizer que a teoria da perda da chance por falta de consentimento ou sem consentimento devidamente informado tem a sua aplicação no contexto da atividade médica, quando o lesado sofre um dano em razão daquele consentimento ter falhado ou porque foi incorretamente prestado, vindo-lhe então a ser coartada a possibilidade de optar, de tomar outra decisão que não seja aquela que lhe causou prejuízo. Exemplos típicos desta situação. Em primeiro lugar, casos de intervenção cirúrgica em que ocorre um risco para o qual o paciente não foi convenientemente informado, ou então, outro exemplo, essa desinformação existe quando os riscos
da terapia, quanto aos riscos da terapia ao qual foi submetido. Nestes casos, haverá então a necessidade de questionar qual teria sido a vontade do paciente se tivesse tomado conhecimento do risco a que se expunha, para que possa então avaliar se existe nexo causal entre a omissão e o dano. Mas não parece que se consiga chegar a uma conclusão segura de que, mesmo que tivesse sido informado, o lesado não arriscaria submeter-se à intervenção cirúrgica, o que sugere uma incerteza e, em consequência, coloca-se a seguinte questão: será que podemos permitir-nos almejar um ressarcimento aplicando, in caso, a teoria da perda da chance? Em boa verdade, muito embora essa incerteza causal provenha da dificuldade de prever um comportamento humano, o certo é que o problema é materialmente o mesmo que existe em qualquer outra fato espécie suscetível de conduzir à aplicação da teoria da perda de chance e ao consequente ressarcimento do dano da sua perda. Ou seja, a margem de incerteza traduzida na impossibilidade de afirmar a existência de um nexo de causalidade entre aquela falta de consentimento ou falha no consentimento informado e, por outro lado, a ocorrência do dano final, desloca o nexo causal, levando a que se verifique entre esse dano, traduzido na falta de consentimento, e a perda de oportunidade de decidir. Quanto ao consentimento, creio que será importante alertar para a distinção no consentimento informado de 3 fases distintas. Isto é importante para percebermos o todo da questão: a informação, a confirmação do esclarecimento e o consentimento propriamente dito. Quanto à primeira fase, a fase da informação, ela é condição de validade do consentimento do paciente, sendo que só a verificação da primeira pode então levar ao cumprimento do segundo. Por isso, quando o profissional de saúde não informa o paciente ou essa informação é prestada de forma deficiente, o consentimento decorrente há de considerar-se automaticamente inválido, porque corresponde a uma atuação médica diversa daquela a que o paciente, em que assentou a vontade do paciente. Em segundo lugar, a informação prestada ao paciente pelo profissional médico, a qual se estima que seja clara, suficiente, no sentido de ser simples, de ser acessível, de ser precisa, segue-se então esta segunda fase, que é a confirmação do esclarecimento. De facto, aqui chegados, há que averiguar se efetivamente o paciente ficou devidamente esclarecido, sob pena de toda a informação prestada pelo profissional médico ser desprovida de qualquer sentido, na verdade, não é? Tal como se não existisse e vindo a redundar num consentimento inválido. Diríamos até que o médico deve certificar-se se o paciente ficou cabalmente esclarecido, o que atualmente assume, de facto, em termos práticos, não teremos tempo de aqui analisar a jurisprudência, mas atualmente assume, de facto, uma importância acrescida se atendermos à crescente utilização de formulários pré-elaborados que contêm informação sobre o ato médico a realizar-se e nos quais o paciente se limita a pôr a sua assinatura. Em terceiro lugar, a terceira fase, o consentimento propriamente dito. Esta será então a terceira fase, à qual corresponde uma autodeterminação do sujeito jurídico, o dever de obter o consentimento e o correspondente direito ao mesmo. Feita esta análise muito sumária destas 3 fases, facilmente percebemos que o consentimento informado constitui um pilar fundamental na atividade médica, refletindo o respeito pela autonomia, pela autodeterminação do paciente. De facto, entendemos que a legislação portuguesa está perfeitamente alinhada com os diplomas de direito internacional e estabelece claramente a necessidade de um consentimento livre, esclarecido, para qualquer intervenção médica. Este consentimento deve ser precedido de uma informação adequada, compreensível para o paciente, de tal forma que este paciente
possa tomar uma decisão consciente sobre uma eventual intervenção terapêutica ou cirúrgica a que seja submetido. Portanto, a falta de consentimento, ou volto a repetir, ou a falha no consentimento informado, pode desencadear responsabilidade civil para o profissional de saúde suscetível de o obrigar a reparar os danos que causou. De facto, a jurisprudência, e que terão a oportunidade depois de consultar com mais detalhe no nosso artigo que será publicado, de facto, essa jurisprudência tem vindo a reconhecer a importância deste princípio, considerando a violação do dever de informar como uma ofensa aos direitos fundamentais do paciente, passível de gerar danos patrimoniais e morais. Este conceito parece-nos que sublinha a importância de uma comunicação clara, contínua entre médico e paciente, garantindo então que todas as informações relevantes sejam corretamente, devidamente compreendidas. Inclusivamente, há uns anos esta parte, uma nova espécie de dano tem vindo a ser reconhecido pela jurisprudência e pela doutrina, pese embora a falta do devido acolhimento normativo. Em concreto, aquela falta no consentimento ou falha no consentimento informado configura-se num dano de perda de chance, no sentido em que o paciente foi privado da oportunidade de tomar uma decisão informada. Esta será a questão central da nossa investigação. Ainda que sem concluir com segurança qual a decisão que o paciente, obviamente, tomaria caso não houvesse violação daquele dever fundamental. Certo é que não podemos descartar que, efetivamente, o dano ocorreu, não que o nexo causal que leva ao seu ressarcimento tenha ocorrido entre aquela violação e o resultado final, mas antes entre a violação e a perda da chance ou da oportunidade de decidir. Para concluir, só dizer-vos que há que ter presente que o consentimento informado e ou devidamente prestado não pode ser entendido apenas como um requisito legal, mais do que isso, haverá que assumi-lo como um imperativo ético que protege a dignidade, os direitos do paciente, promovendo uma prática médica mais humana, mais responsável, que nos parece ser essencial para a construção de uma relação de confiança e respeito mútuo entre o paciente e o profissional de saúde. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, doutora Susana e doutora Maria Malta Fernandes. Nesta circunstância, ambas na mesma sintonia. E dizer o quê? A informação tem que ser inteligível, na minha humilde opinião. E tem que ter em consideração a literacia ou a iliteracia do paciente. Então, deixo-vos aqui um twist, que eu sei que não é fácil, não estou a orientá-las porque não precisam de qualquer orientação, estão muito bem orientadas. Aguardamos a publicação do artigo para também ter impacto social na comunidade, quer jurídica, quer médica, sobretudo na comunidade biomédica, na qual eu também penso inserir-me, dizendo que, da minha humilde opinião, e como advogado europeísta, a perda de chance não tem chegado aos tribunais. Suspeito que não é por falta de artigos científicos a chamar a atenção para esta matéria, não é por falta desta matéria não ter uma necessidade de impacto e a vossa investigação não ser da maior atualidade, nem é falta de coragem dos advogados proponentes. Então será o quê? Presumo que no nosso país, Portugal, tem a ver com a falta, portanto, com a incapacidade financeira dos pacientes lesados. Era um twist que aqui vos lanço, não para este trabalho, mas para futuras reflexões, no Iberajur ou no Instituto, porque penso que seria uma análise económica que o IP Porto também teria interesse em ter, e tem aqui duas fantásticas colegas que podem gerir essa investigação e coordenar um trabalho nesse sentido, que eu teria muita utilidade pessoal e profissional. Muitíssimo bem-vindas e espero vê-las cá mais vezes. Muito obrigado. E agora, last but not least, da casa, Andreia Mariana dos Santos Cabral, e com o professor Fábio Veiga, neste caso está em gestão de Office, portanto, neste caso vamos dispensá-lo, uma vez que for coordenador ou co-coordenador destes trabalhos. Aqui, à partida, o professor Alessandro tem outra gestão para além do que são as comunicações científicas, e deixar aqui a responsabilidade à querida Andreia, que também é membro do Iberajur, e querida amiga, de fechar, até ao fim do congresso, pelo menos deste painel primeiro, a sala é sua, para falar da responsabilidade
dos Estados-empresa na violação do princípio da justiça intergeracional. A questão das gerações vindouras aqui trazida por uma pesquisadora jovem e com muito futuro na investigação científica. Seja bem-vindo. Boa tarde. Queria agradecer primeiramente a oportunidade aí, Ibero Jura, ao professor Fábio Veia, ao senhor doutor João e todos os colegas aqui da mesa. Primeiro vou explicar o que é justiça intergeracional. A primeira vez que foi falado disso foi em 1974 pelo economista chamado James Tobin, onde ele disse: os administradores de instituições detetoras de patrimônio são os guardiões do futuro contra as reificações do presente. Sua tarefa é administrar esse patrimônio e preservá-los entre as gerações. Ou seja, a gente precisa cuidar dos recursos naturais agora para que o futuro tenha as mesmas possibilidades que nós temos hoje em dia. Ou seja, ações ou omissões do que ocorrem hoje no presente, elas afetam no futuro. E como podemos, então, responsabilizar as ações e omissões desses estados e empresas que levam à violação da justiça intergeracional? Uma das coisas que fizeram foi o Acordo Climático de Paris de 2015, onde a União Europeia e mais de 196 países assinaram um acordo se comprometendo a fazer contenções para diminuir 2 graus do aquecimento global, e enviando relatórios semestrais com as medidas que foram feitas, e entre outros. Um dos países que não assinaram foi do Oriente Médio, inclusive o Irã, que é um dos mais poluidores também. Então, é complicado quando não são todos os países que assinam em prol de algo. O Trump, em 2020, ele quis sair desse acordo, mas por causa da troca de mandato, que depois veio o Biden, ele não conseguiu sair, e o Biden continuou sim a favor do Acordo Climático de Paris. Porém, ontem mesmo, o Trump, assumindo o cargo, ele já desfez e ele não participa mais do Acordo Climático de Paris. O que faz o quê? Que o acordo acaba se enfraquecendo por um país tão poderoso como os Estados Unidos, que ele é o segundo país, só perdendo para a China, de poluir o meio ambiente, e enfraquece, fazendo com que outros países acabam querendo sair também. A forma de responsabilizar foram as medidas que estavam ocorrendo, e teve um caso de crianças portuguesas que processaram no Tribunal Europeu 33 países devido às queimadas que ocorreram em 2017. E foi negado o provimento porque não conseguiram correlacionar as queimadas com os efeitos que eles estavam alegando, que eram problemas respiratórios e etc., não conseguiram alegar com um efeito que seja culpa realmente do Estado. Mais diferente disso, houve um caso importante na Suíça, onde foram consideradas as vovós climáticas, que elas tiveram êxito, porque elas falaram que a Suíça foi omissa nas ondas de calor, e com isso estava prejudicando a saúde delas, o bem-estar e até a liberdade delas. E elas ganharam esse caso, e a Suíça foi, sim, condenada, e foi obrigada a ter mais formas de implementar a redução. Inclusive, uma das reduções que estão no Acordo de Paris é a redução de carros e etc., tanto que em muitos países da União Europeia já não pode mais ter circulação de carros no centro da cidade. Ou seja, se nenhum dos países, se os países não estiverem realmente comprometidos a mudar isso, as ações climáticas, a justiça intergeracional, ela acaba sendo caída ali Exatamente. Muitíssimo obrigado, Andréa. Uma matéria muito complexa e, na realidade, que nos faz pensar no carro elétrico e, sobretudo, na bicicleta, a famosa bicicleta del Giro d'Italia, que tantas horas nos pôs na televisão, a branco e negro,
horas a fio a ver quem é que ganhava e qual era a posição, eventualmente, dos portugueses que corriam nas equipas aqui. Dizer que uma parceria também de sucesso, aguardamos o vosso artigo integralmente. E sem mais, agradecer a todos e todas, neste caso a todas, por me acompanharem aqui nesta primeira tarde de trabalhos no painel principal, para mim, deste congresso, objetivamente, com uma salva de palmas, pedindo, naturalmente, à minha ilustre colega, a mais jovem e elegante professora doutora da Universidade Sapiência de Roma, a professora Camila Benavides, para presidir agora a segunda melhor mesa aqui deste congresso, com a presença dela, e nós vamos passar nós próprios ao auditório e fazer também para os trabalhos que os colegas aqui nos vão apresentar e que a doutora Camila aqui vai gerir. A todos, a todas em casa, muito obrigado pela vossa atenção. Procurem-nos nos canais seguintes e saberem que não vai haver intervalo, nós estamos em contínuo até ao final, neste caso, das 7 às 6h30. Muito obrigado. Oi? Sim, a Vânia. Qual que é o seu nome? Sim, todos os participantes desse painel são convidados a formar a mesa. Todos os participantes desse painel são convidados aqui a formar a mesa. A Suzana retorna, né, Suzana? Mandou lá para. Cadê? É o Ícaro? Tu mandou Ícaro? É o Ícaro? O Ícaro? Desculpa lá. É um link, né? É um link, Ícaro? É um link? Ok, eu vou clicar. Sim. E depois aqui você. Como que se apresenta? Você sabe? É diretamente assim? Como que é? Depois você apresenta. Pronto. Quando você apresenta. Vamos deixar então isso aqui. Vamos deixar o zoom. O zoom tá aqui. Quando chegar na vez. Alguém mais precisa? Não, né? Ana Clara mandou? Gente, já faz tudo agora antes de começar a gravação. Está preparado. Tem mais de um, né? Tem, né? 7h30 que acaba o último. Fica lá. Eu acho que aqui acaba. Tem um online daí, né? Ah, daí é online, é sempre que online. É. Então a gente pode já ser liberado. A Suzana vai ensinar, mas pode sentar aqui, professor. Pode sentar-se aqui. Não, só puxa um pouquinho mais para o lado para caber mais uma. Olá, professor Fábio, doutora Camila, vocês estão me ouvindo bem? Sim, ouvimos. Joia, eu vou fazer a gravação, doutora Camila. Ainda Eu não, vou pedir... espera só um pouquinho que nós estamos baixando os arquivos aqui. Não, tudo bem, eu só ia pedir para a senhora que assim que tivesse tudo ok, só para me sinalizar e eu Ok. faço a gravação. Ok, Bom, muito obrigado. combinado. Obrigada. Vai dar tudo. Vou deixar assim na hora de apresentar. Mais aqui. Já vai aqui no compartilhar. Faltando a Clara. A Clara, chegou a mandar? Ah, tá bem. Ok. Então.